Com a venda de álbuns, o que eu preciso trazer para você aqui? Não é o que você vende, mas é como ou a forma como você vende que vai fazer a diferença. Se você não vende álbuns, oferece serviço de fotografia, oferece as sessões e não vende álbuns, você está deixando de ganhar muito dinheiro. Você, na verdade, está perdendo, né? Porque você poderia ter aumentado o seu faturamento com isso, mas você está perdendo. Você faz alguma ideia de quando a gente começou? Qual era a porcentagem de faturamento com venda de álbum? 5% talvez? Não lembro. Era muito pouco no começo. Era pouco. Quando a gente começou a vender álbum, primeiro, lá quando a gente entrou na fotografia, cara, foi um parto para achar uma empresa de álbum. Eu lembro que na época ainda tinha um restaurante, quando a gente começou na fotografia e ainda levava a Dani, eu trabalhava no restaurante da Dani nessa época. E era quando a gente começou mesmo a trabalhar nos finais de semana. A gente estava começando a levar a fotografia como profissão também, mas ela não era a profissão principal, né? Não era a nossa principal fonte de renda. E aí, nessa época, foi um parto, eu comecei a perguntar e, putz, foi difícil. Aí a gente achou uma empresa encadernadora na época já e começou a querer trabalhar com aquilo, só que a gente tendia sempre a querer os mais baratos. Sempre o mais simples. A gente nem fez um fotolivro a primeira vez, nem fez um álbum, a gente fez uma revista, porque era a coisa mais baratinha. Era a coisa mais barata. Outra dificuldade é, eu nem sei diagramar, como é que faz para diagramar? Como é que faz para fazer isso? A gente começou assim. Quando a gente entrou na fotografia de família mesmo, e aí, consequentemente, o Newborn estava ali junto, a gente começou com um álbum. Acho que era tamanho 25 por 25. Não era nem quadrado, eu acho. Eu acho que era 20 acho por 30. Acho que era quadradinho. 20 por 20. 21 por 21, uma coisa assim. Era tipo 20 por 20 quadradinho. A gente só tinha ele. E uma revista ainda existia. E aí, o que acontecia? Só tinha um álbum e nem sempre eu levava na casa do cliente. Às vezes, quando ele ia fechar contrato comigo, naquela época, eu ia na casa do cliente para fechar contrato. A gente não tinha estúdio. E o cliente, eu não queria que ele viesse até mim, porque eu morava num bairro muito afastado, do lado de uma favela. Nada contra, tá, gente? Eu não tô falando mal disso. Eu já morei e foi incrível esse ano na nossa vida, né? Foi um ano de construção. Eu lembro do barraco que a gente chamava carinhosamente a casa de barraco de favela, mas foi um ano que a gente tem um carinho muito grande de lembrar. Fez parte do nosso desenvolvimento. E ele foi um ano muito importante para nós. Naquele ano, eu ia na casa do cliente para fechar contrato. Eu tinha tanto medo que esse cliente não quisesse fazer. Porque isso lá em 2012, 2013, as pessoas não tinham esse hábito de só fazer coisas pela internet, de falar pelo WhatsApp, ou não tinha como assinar contratos de forma online, como tem hoje. Então, hoje tem muita facilidade. A maioria dos clientes não vem aqui no nosso estúdio para fechar contrato. Há muito tempo não fazem isso e nem ligam. É só WhatsApp, é direct, é e-mail. E-mail também a gente tem recebido cada vez menos. A maior parte dos contatos são pelas redes sociais ou pelo WhatsApp que a gente deixa disponível. Então, tá muito mais fácil hoje em dia. E aí, naquela época, eu ia até o cliente. Eu levava o contrato para ele, levava a maquineta para ele pagar e levava um álbum para ele ver. Mas mesmo assim, eu não vendia. Eu só levava o álbum para ele ver. Simples assim. E quando eu ia fazer o ensaio, nem sempre eu levava no ensaio. E é no ensaio que muitas vezes é mais importante. Vai levar mais uma coisa, mais uma tralha para levar. Ai, não vamos levar. E também a gente não era muito feliz com o álbum que a gente tinha na época, porque já vou chegar ali nesse ponto. Porque era uma mistura de tudo, né? Nessa fase, aí a gente depois a gente foi pro estúdio. Aí a gente fez um álbum maior, a gente fez um 30 por 30, grandão e tal. E a gente tinha realmente, nessa fase que a Dani tá falando, da casa do cliente, era um álbum com várias sessões misturadas. A gente pegou as melhores o nosso fotos, portfólio tava ali. Assim. As melhores fotos que a gente tinha de newborn na época, de cada ensaio, colocava ali, fazia uma salada mista ali com todas as crianças, o melhor que a gente conseguiu fazer e levava aquilo. E aí, quando a gente fez esse grande, eu falei pra Dani, vamos fazer um álbum de uma criança só. Para o cliente ter ideia, se fosse o ensaio dele ali, né? Para ele olhar. E aí a gente já tinha estúdio nessa época, quando fez. Só que o cliente chegava no estúdio
E eu deixava o álbum em cima ali da minha mesa, e nem sempre ele sentava na minha mesa. Ele sentava na minha mesa na hora de escolher as fotos. Ele já tinha fechado o contrato antes. E eu, no final, não ofereci um álbum para ele. Então, o que acontece com isso? Às vezes ele até tá disposto a comprar. Tinha gente que perguntava, e o álbum? Ah, tá, olha, eu tenho um aqui, dá uma olhada. Mas aí, o que acontece? Por que esse desânimo de mostrar o álbum? Porque a gente não estava muito feliz com o álbum que tinha. Não pela qualidade, mas pela forma, assim, porque era uma mistura do que a gente teve que garimpar as melhores fotos que tinha e misturou tudo e, sabe, no começo você não consegue fazer um álbum do jeito que você quer, eu não sabia diagramar, eu não sabia fazer uma arte legal para pôr, e aí não ficou, assim, um álbum do nosso agrado. E aí, como a gente não gostava tanto dele, a Bel nem oferecia. Eu não levava ele tão a sério. Ela não levava a sério. Ela não acreditava no potencial dele. É tipo isso. E como a Dani falou, não era qualidade, a gente não tinha nem parâmetro para comparar. A gente nem conhecia em cada. Mas aí depois a gente conheceu uma outra empresa. Veio uma representante, na época, nossa, era época de representante, né? Veio uma representante com uma malinha, e aí ela tirou um álbum da cartola. Mostrou um monte de álbum. Mostrou um. Ah, um só, bem... Depois ela mostrou o resto. Mas deixa eu contar a história, que foi assim, mostrou um. Olha, eu acho que esse aqui é bom pra você. Era um álbum tamanho 20x30. Eu nunca vou esquecer. Daí eu falei assim, tem mais aí nessa mala? Tinha uma mala grande ali, ela me mostrou um só. Ai, tem, mas esses outros mas eles usam pra casamento. Eles usam pra casamento. Deixa eu ver. Mandei. Que os álbuns mais caros, os mais bonitos. Comum pra família, as pessoas não fazem. As pessoas fazem mais esse daqui, ó. Gestante, newborn, eles usam mais esse daqui. Os mais bonitos, os melhores, os mais legais. Ai, só vende pra casamento. Aí eu olhei, eu comecei a olhar, eu falei... Tá, eu gostei desse simplesinho. Aí eu falei assim, tá, beleza, eu vou fazer um pra testar. Você me dá um? Você deixa eu fazer um? De graça. Quero testar. Ou um voucher, ou alguma coisa que eu quero conhecer, né? Eu quero pôr foto minha aí pra ver como é que fica. Porque olhar foto de casamento não tem muito parâmetro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as encadernadoras, você vai numa feira, tem foto de newborn pra você ter ideia de como é. Antes não tinha. Antes não tinha. A galera vinha vender álbum de tudo que era coisa, mas não tinha newborn. Ok. Aí fiz e falei, gostei, acho que vai ser bom trabalhar com isso daí. E aí eu comecei a querer fazer coisas diferentes. Olha que lindo aquele modelo com acabamento X. Ah, daí vamos fazer. A representante falava assim, mas não vai vender. Não era nem ela, era o gerente mesmo. Claro, não vai vender porque isso é para casamento. Fala assim, Bel, você é louca, você vai querer fazer isso para newborn? Eu falei, vou, porque se a pessoa quer casar e quer ter isso daí, pro filho dela ela vai querer também. Aí eu comecei a ver o quanto a nossa classe era desvalorizada por outras classes. Principalmente por pessoas que já estavam há mais tempo na fotografia, que faziam casamentos, eventos, e principalmente homens. Tinha alguns, e tinha uma crença, que falava, fotinho de bebezinho, né? Isso daí é... A gente começou a perceber que a nossa classe era levemente desvalorizada. Eu comecei a falar, E aí a gente começou a dar uma mudada, uma chacoalhada nisso, assim, nesse sentido de, cara, isso aqui serve tanto para casamento quanto serve para newborn. Quer ver? Eu vou te mostrar. E aí, conforme eu ia fazendo coisas diferentes e ia mostrando, outros fotógrafos queriam ter aquela opção também. E aí começava a vender. E aí a empresa começava a falar assim, uau! Aí sim, né? Ó, que legal. Claro! Só que eu precisava de incentivo também, né? E aí foi quando eu comecei a introduzir mais os álbuns na vida. E aí comecei a vender mais. E aí teve uma terceira fase, que tem mais ou menos uns 4 anos, aproximadamente. Eu comecei a trabalhar com a Dreambooks Pro. Hoje eu comecei a falar até sobre isso com o Rui. O Rui é inclusive de Portugal. A Dreambooks Pro é uma encadernadora da Europa. Eles têm uma fábrica aqui no Brasil também, mas eles são da Europa. Então tem muitos acabamentos, muitas coisas, papéis e a qualidade que eles têm lá na Europa. E aí o que acontece? A gente estava falando de álbum e tal, e uma das coisas que eu falei pro Rui sobre, que ele falou, como é que você faz para vender álbum? Eu falei, a primeira coisa é que eu não vendo álbum. Eu não vendo álbum, eu não ofereço álbum pro meu cliente comprar. Eu faço essa venda de uma forma tão orgânica e tão natural, e muitas vezes eu conto para o meu cliente a minha história e a história da encadernadora.
Como é que eu cheguei nela? Na oportunidade que eu tenho, quando o meu cliente olha um álbum e fala, uau, deixa eu até pegar um álbum que a gente esqueceu de deixar um aqui, deixa eu pegar um aqui rapidão. Ainda mais quando a gente fala, brasileiro adora coisa que é de fora do Brasil, né? Adora coisa de americano, adora coisa de europeu, sempre acha mais legal, isso já é uma coisa que está na nossa cultura. Então, quando a gente fala para o cliente, olha, isso aqui é uma encadernadora, tem a gráfica, a impressão é feita aqui no Brasil, mas ela é uma filial de uma empresa europeia. O olho do cliente já brilha, só de falar isso. Vamos supor que o meu cliente está aqui e fala, nossa, que lindo esse acabamento aqui. Esse acabamento é em linho. Que lindo que é. E aí ele abre. Aí ele se depara com isso aqui, ó. Um papel vegetal. Olha só que incrível que é. É um papel vegetal com o nome do bebê aqui, ó. Com a arte que a Dani faz pro nome do bebê. Quando ele olha para isso, ele fala, meu Deus, isso aqui é muito incrível. Aí vem a oportunidade. Eu falo assim, sabe que uma das razões pela qual eu comecei a trabalhar com essa empresa atual foi o acabamento em linho e o papel vegetal? Quando a gente estava no Wedding Brasil, há 4 anos atrás, eu olhei essa empresa, passei pelo stand deles, olhei. Aí eu falei, nossa, que incrível, meu Deus do céu, dá para fazer uma impressão colorida na capa, é de linho, e o papel vegetal, fui falar para Bel, pelo amor de Deus, precisamos trocar de empresa. Falei, não importa, nossa, tá bom, a gente tá feliz, não tem nada de errado, mas a gente quer muito, eu quero muito esse acabamento, pelo amor de Deus, eu adorei o produto. Foi paixão à primeira vista e a gente ficou rodeando por muito tempo. A gente falou com as pessoas lá e conversou e depois a gente foi embora, beleza, depois a gente vê o que a gente vai fazer, mas que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. E o que acontece? Naquele momento, isso ficou na minha cabeça. Mais do que isso, né? Isso ficou no meu coração. Falei, cara, eu tô desejando tanto esse álbum. Eu sou fotógrafa e tô desejando tanto esse álbum. Imagina quando o meu cliente vê. Se eu tô tão apaixonada assim por ele, o meu cliente vai se apaixonar tanto quanto eu. Eu preciso saber como é que isso funciona. E aí, eu não tive nenhum problema no sentido de me sentir desvalorizada ou sentir que a nossa classe foi desvalorizada nesse momento. Então, eu comecei a ver, assim, eu vou trabalhar com uma empresa em que eu acredito muito, eu conheci, eu me apaixonei, eu entendi, eu fiz o meu álbum, tô maravilhada com tudo, e eles também acreditam em mim. Acreditam na Bel fotógrafa mesmo, sabe? Não na Bel influência. Acreditam no trabalho, acreditam na classe, acreditam no nosso nicho. Valorizam isso. Isso para mim foi muito importante, teve um peso significativo. No momento em que eu conto essa história para o meu cliente, ele já está imaginando essa história. Ele está imaginando o momento que eu cheguei lá no stand, que eu folhei o álbum, e ele está vivendo esse momento agora, então ele sabe do que eu estou falando, eu gerei uma conexão com ele. Ele sabe do que eu estou falando, ele está sentindo a mesma coisa que eu agora. Essa história que a gente está contando não é para vender uma encadernadora, é para falar que quando você realmente acredita que vende um álbum lindo, que o trabalho tá incrível, que você tá oferecendo uma coisa que você mesma gosta disso, você gosta desse resultado, você acha lindo esse álbum. Quando você mostra para o cliente, você consegue passar isso, você passa a verdade, porque as pessoas conseguem detectar a menor hesitação. Sabe aquele vendedor, quando tá falando um monte de coisa e você sente que a pessoa tá passando conversa em você? As pessoas sentem isso, elas sentem quando você está mentindo, quando você está forçando uma venda, quando aquela coisa não é verdade, quando é duvidoso. Mas quando você mostra genuinamente uma coisa que você acredita, que você realmente acha lindo, a pessoa sente isso, gera uma conexão. É por isso que hoje a gente tem tanta facilidade para vender álbum.